Oi, pessoal, eu estou aqui trazendo o que eu prometi para vocês, entrevista com o meu contador. A gente vai falar sobre tributação, as formas de tributação que o dentista pode ter. E eu acho que isso é um assunto relevante, porque eu distribuí para vocês planilha de informação de preço custo hora, e eu vejo que a gente ali brincando, mexendo na planilha, a forma de tributação escolhida faz uma diferença enorme no preço final do que a gente está, enfim, formulando o preço. Gostaria de apresentar para vocês, então, meu contador, Eduardo. Ele, além de ter um escritório de contabilidade, que é lei de contabilidade, ele também é professor da UFS, o que faz com que ele tenha um conhecimento mais aprofundado ainda, né? Porque além de ser professor, ele tem experiência na prática. E ele vai falar conosco, então, sobre esses assuntos. Simone, sempre uma satisfação tratar desse assunto, tributação. Tá? Então, sempre ver como uma oportunidade, tá? Ter uma conversa, um diálogo com os profissionais que se preocupam com essa questão, uma vez que essa questão da tributação está ligada à questão da competitividade das empresas e também, por que não dizer, a questão da remuneração, a rentabilidade. Tá? Uma vez que, dependendo da forma de tributação escolhida, isso vai influenciar diretamente no seu retorno. Então, é sempre muito importante ter essa preocupação e observar essas questões que envolvem a forma de tributação. A gente teve aqui umas perguntas enviadas por e-mail, pelo Facebook, né? Deixa eu dar uma listinha aqui para vocês. Deixa eu antes falar uma coisa que é de extrema importância, pessoal. Lembrar que o que a gente está fazendo aqui é um esclarecimento, a gente está dando uma ideia para vocês das formas de tributação, a alíquota de cada uma, mas, em hipótese alguma, as coisas que a gente vai falar aqui, né, Eduardo, vão se sobrepor às decisões do teu contador. Né? O teu contador é que vai decidir o que é melhor para ti. Então, vai ter aqui uma ideia para que depois então tu possa vir a questionar o teu contador do que vai ser melhor para ti. Mas é tu com ele diretamente que vão decidir o que vai ser melhor. Então, deixa eu começar aqui. As perguntas, elas são bem semelhantes, assim, né? Por exemplo, tem uma pergunta que diz qual é o momento certo para virar pessoa jurídica? Né? Eu acho que tu vai responder depois para nós na sequência da pergunta, né? Outra pergunta que a gente tem aqui, vou montar uma clínica com atendimento particular e convênio. Gostaria de informações sobre os tributos para abrir uma pessoa jurídica e qual a melhor opção. E uma outra pergunta que diz assim, quando fazer a opção pessoa física ou pessoa jurídica? Né? Quando decidir qual um ou qual outro? Uma outra pergunta, vou abrir uma clínica, estou com muitas dúvidas. Tenho um consultório, sou uma pessoa física e não tenho nem noção sobre os tributos. Gostaria de informações sobre os tributos. Então, eu acho que, Eduardo, vou te deixar com a palavra para te começar a explicação desse assunto. Então, vejamos assim, doutora Simone, o que ocorre? Um dentista, tá, ele tem várias opções, tá? Uma vez que ele pode atuar como pessoa física, tá? E também existe a possibilidade de ele abrir uma clínica odontológica. Tá? Então, dentro da pessoa física, ele vai estar sujeito à incidência do procedimento da pessoa física. Como pessoa jurídica, tá? Então existem algumas formas de tributação, ele pode optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, e também, há pouco tempo, foi permitido que as clínicas odontológicas ingressassem no Simples Nacional. Então, por isso, é muito importante a gente conhecer um pouquinho das formas de tributação e conseguir, dentre várias opções, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nessas formas de tributação, conseguir identificar a que trará menor impacto para, então, o profissional. Eu fiz isso no término do nosso preço, né? Exatamente. O que ocorre é que, dependendo da forma de tributação, tá, isso pode onerar o serviço profissional, então pode trazer uma maior ou menor margem, dependendo da forma de tributação escolhida. Então, é sempre muito bom planejar, tentar identificar aquela forma de tributação que vai trazer um menor impacto, tá? E claro que isso é um processo que é um pouco complexo, muitas vezes, uma vez que envolve todas as opções de tributação,
Tá? E várias variáveis acabam impactando nessa escolha. Vai com calma, Eduardo. Para a gente já é um pouco complexo, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Gente, o Eduardo ajudou a modernizar, a gente modificou, modernizou a planilha de cursos que vocês estão recebendo. Porque eu tinha feito ela com um trabalho já há muitos anos aqui na clínica e a gente deu uma modernizada nela para ficar mais acessível. Eduardo, tu quer, de repente, eu sei que tu preparou uma planilha para nos mostrar, né? De repente tu quer... Gostaria muito de falar um pouquinho a respeito das formas de tributação, tá? E elucidar alguns pontos ali que envolvem a escolha também e algumas questões de obrigações tributárias dos profissionais, então, dos dentistas. Então, Vamos mudar a tela, pessoal, para entrar agora para a planilha que o Eduardo vai explicar para vocês. O que ocorre? O profissional, então, ele pode optar por trabalhar como pessoa física e, trabalhando como pessoa física, ele estará sujeito, então, à incidência do imposto de renda à pessoa física. Então, de acordo com a faixa de remuneração, ou seja, até 1903, entre 1913,99 e 2.826,65, de acordo com a faixa aqui de remuneração, ele estará sujeito a determinada alíquota, começando a partir de 1903,98, não haverá nada a recolher. Dependendo, então, a sua faixa, se for superior a isso, a alíquota de imposto de renda da pessoa física pode ir dos 7,5%, tá? Chegando a 27,5%. Então, no caso do profissional, do dentista, tá? Por ser uma pessoa física atuando como autônomo, ele está sujeito, então, à necessidade e obrigatoriedade do recolhimento do carnê-leão. Tá? O que é o carnê-leão? De acordo com a sua remuneração, tá? Ele vai ser obrigado a, durante todo o exercício, todo mês, a recolher, então, o carnê-leão em relação aqui aos seus rendimentos. Tá? Uma coisa que também é possível, também é interessante a gente comentar, é a respeito também da possibilidade do profissional ter o seu livro-caixa. O que é o livro-caixa? Nesse livro-caixa ele vai lançar todas as receitas e também existe a possibilidade de ter algumas deduções, como, por exemplo, o aluguel, o salário, a remuneração do funcionário, energia elétrica, tá? E outros gastos aí comuns e permitidos pela legislação. Então, em cima dessa remuneração, tá? Menos as despesas do livro-caixa, é que a gente vai aplicar aqui a alíquota aqui do imposto de renda da pessoa física. Deixa eu ver se eu entendi então, Eduardo. Acima, não precisa, vamos trocar de tela, pessoal. Acima de 4.600 eu já pago 27,5%. Isso mesmo. Certo. Se eu não fizer o livro caixa e eu faturei R$5.000, eu pago 27,5% sobre os 5.000 no carnê-leão. Isso mesmo. Eu posso aqui até fazer um cálculo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se eu fizer o livro caixa em cima desses 5.000, botar água, luz, aluguel, e me sobrar só 3.000, aí eu vou estar pagando o carnê-leão em cima dos 3.000. Isso mesmo. Então eu vou me enquadrar nessa faixa aqui, como a remuneração é 3.000, eu me enquadro aqui na faixa de 15%. Então quer dizer que para a pessoa física o ideal é fazer o livro caixa. Isso. O livro caixa vai trazer ali um benefício que vai ter uma redução ali do recolhimento. Por isso é muito importante sempre conversar e sempre ter um profissional, um contador que vai assessorar, tá? Para que a gente consiga, mesmo na pessoa física, ter uma redução de imposto. E só para reforçar, é obrigatório o recolhimento do carnê-leão. Então, caso se tenha um rendimento acima aqui de determinado valor, é obrigatório o recolhimento mensalmente do carnê-leão. Isso. Então, a partir de 1.900 já tem que ter um carnê-leão. Exatamente. Basicamente, o cálculo, existe a tabela aqui de incidência do imposto de renda. Vamos supor aqui, que a gente havia comentado, por exemplo, o rendimento, se ele for de R$3.000. Em cima desses R$3.000, a gente vai aplicar aqui a alíquota. De 15%. Isso, vezes os 15%. E, além disso, o governo ele dá esse benefício de nós termos aqui a parcela reduzida.
de dedução. Isso aí, então, vai ter os 450 menos a parcela reduzida. Então, o valor a ser recolhido aqui vai ser de 95. 95 Isso aí. Certo. Então, resumindo, a pessoa física, a partir de 1903, começa a pagar um imposto de 27,5%. Isso mesmo. Acima de 5 mil, então, já estabelece o 27,5%. Exato. O ideal é sempre fazer o link do CAT para então pagar o carnê-leão. E até para a questão de comentário, atualmente houve uma mudança bastante significativa para o profissional, para o dentista atuando como autônomo. Na declaração da justa anual, declaração de imposto de renda, que é aquela que ele entrega entre os meses de março e abril, é obrigatório informar o CPF de todos os pacientes para qual você emitiu o recibo. Certo. E os outros tipos de impostos, Eduardo, que a gente pode pagar é o simples, presumido? Isso ocorre quando a gente tiver constituído uma sociedade, ou seja, uma empresa. Então, ela estará sujeita ou ao Simples Nacional ou ao lucro presumido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Okay. Então, assim, para a gente migrar da pessoa física para jurídica, uma das coisas que poderia fazer a gente pensar nessa migração seria um faturamento mais elevado. Sim, né? Sim, é um fator determinante. Outro fator que a gente poderia considerar. Eu diria outros fatores, como por exemplo a folha de pagamento. Tá? Se nós tivermos funcionários, secretárias, e a folha de pagamento for significativa, também pode ser um fator determinante, uma vez que existem formas de tributação que acabam trazendo vantagem. Fatores, então, para passar para a pessoa jurídica. Exato. Que aí seriam dois tipos, então, presumido e simples. Isso. O que ocorre? Também haveria a possibilidade de tributar pelo lucro real. Tá? Só que no lucro real existe a alíquota de PIS e COFINS, que ela é majorada, é maior que a do lucro presumido, e geralmente quando se trata de serviço, o valor agregado do serviço é mais alto. Então, a tributação de imposto de renda e contribuição social é em cima do lucro. Tá? Então, como existe um valor agregado bastante alto, a tributação acaba sendo mais onerosa. Mas também não é descartada essa forma de tributação. Em algumas situações, ela pode ser vantajosa. Um lucro real. Vai explicar para nós, então, simples e presumido, Eduardo? Isso, com certeza. Iniciando com o Simples Nacional, no caso, o profissional do dentista vai se enquadrar na tabela 6, tá, do Simples Nacional, onde a alíquota até 180 mil nos últimos 12 meses. Anual, então. Isso, anual, últimos 12 meses. Inicia com a alíquota de 16,93%. Tá? Então, é uma alíquota que 180 mil é 15 mil mensais? Isso, exatamente. Eu pus aqui as primeiras faixas, 15 mil mensais. Então, se eu faturar até 15 mil mensal, tá, eu vou recolher a alíquota aqui de 16,93%. O que está incluído nessa alíquota do Simples Nacional? Imposto de renda pessoa jurídica, PIS, contribuição social, COFINS. E o que é interessante aqui, que a contribuição da Previdência, a parte patronal da Previdência do INSS, está incluso na guia do Simples. Então, a empresa que se enquadrar aqui no Simples Nacional, o INSS que vai recolher é somente o retido do funcionário. Não vai ter, então, o seu custo, tá? Porque esse custo já está incluído na alíquota do Simples. E no pessoa física, esse imposto patronal? Isso, INSS patronal. Não, como pessoa física, existe a necessidade de haver o recolhimento da cota patronal. Além dos 27,5%, tem mais recolhimento. Se houver algum funcionário, vai ter a cota patronal do INSS, que acaba onerando, então, um pouco a tributação. E hoje é quanto essa cota do pessoa física? Depende muito da atividade. Tá? Geralmente é cerca de 27%. E no Simples, então? No Simples não existe. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário que recebe R$1.000,
Tá? Então, a gente vai aplicar essa alíquota de 27%, pessoa 27%, isso, em cima do salário do funcionário existe a necessidade de recolhimento desse INSS patronal, além do retido do funcionário. Essa é uma vantagem simples, reduz e... Exatamente, a alíquota ela é um pouco superior ao que a gente vai ver do lucro presumido, só que não existe essa cota patronal do INSS. Indo agora para o lucro presumido, tá? O lucro presumido, então, é uma forma de tributação onde o governo estipulou uma margem, tá, de lucro para essas empresas, ou seja, a margem de lucro estipulada pelo governo é 32%. Então, para serviços é 32%, então, no caso aqui da odontologia. Então, as alíquotas aqui no lucro presumido é de 4,8%, tá, de imposto de renda da pessoa jurídica, podendo estar sujeito a mais um adicional de 10%, dependendo do faturamento. Além disso, tem... Acima de 60 mil, né? Da base de cálculo de 60 mil ao trimestre. Então, aumenta 10%. Isso, 10%. Tem mais contribuição social de 2,88%, PIS 0,65%, COFINS 3%, e o ISS, tá? Isso aqui, como o ISS, Imposto sobre Serviço, é um imposto municipal, a legislação ela permite, tá, que seja entre 2% e 5%. Então, cada município vai ter a sua própria alíquota de ISS. Então, eu estipulei aqui como uma referência aqui a alíquota de 3%, isso é uma alíquota mediana. Tá? Além disso, existem alguns municípios que permitem a recolhimento do ISS fixo por profissionais. Tá? Então, por isso é muito interessante consultar um profissional da contabilidade para verificar aqui qual é a alíquota que se paga mais adequadamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos voltar para a nossa tela aqui. Esses três tipos, né? Simples, presumido, que é caso de pessoa jurídica, e o pessoa física. Então, 27% por média de pessoa física, sim, 14,93%. O simples, presumido, e o simples inicia em 16,93%. Tá. Uma dúvida que também questionaram aqui é o seguinte: a pessoa física, como é que poderia fazer essa pergunta aqui? A empresa não precisa, tem gastos mensais e anuais, além de impostos, né, que são maiores que a pessoa física? Sim, existem algumas coisas que a gente tem que considerar, tá, que muitas vezes constituindo a pessoa jurídica, tá, alguns custos extras vão haver, tá, desde a constituição da empresa, tá, então vai haver um investimento inicial, tá, seja com a elaboração do contrato social, tá, o serviço... A gente é uma vez só, né? Sim. A estrutura da empresa é uma única vez. Uma única vez o investimento. A não ser que exista alterações, por exemplo, alterações de sócio, alterações de endereço, que exigem, então, uma alteração contratual. E poderão haver outros custos, como, por exemplo, a gente vai ter um investimento no contador, tá? Quando a gente constitui empresa, o valor é um pouco mais superior, tá? Porém, muitas vezes esse gasto adicional, tá, é muito válido, uma vez que vai ter uma redução prática dos tributos. Lá no outro lado, né? No outro lado. Eduardo, você vai fazer algum comparativo? Preparou alguma coisa para comparar? Preparei. Na prática? Preparei algum modelo para que a gente consiga enxergar a variação de faturamento, a influência dos tributos no faturamento, e também um outro fator ali que é extremamente relevante, que é a questão do funcionário. Tá? A empresa que possui funcionário, tá, pode ser mais vantajoso ou menos vantajoso, dependendo da forma de tributação. Então, existe uma incidência maior ou menor de tributos, tá, com relação a... Mostra para nós, então, como é que... Vamos lá, por favor. De volta para a planilha, vamos chegar ali nela.
Ok. Então, estamos aqui na planilha novamente. Tá? Então, só reforçando aqui que no Simples Nacional, tá? A alíquota mais baixa, o faturamento até de 15 mil por mês, começa em 16,93%, podendo ser 17, 18, enfim, chegando aqui até na última faixa de 22,45%. Então, o limite do Simples, ele aceita, tá, um faturamento até 3.600.000, tá, ano. No lucro presumido, tá, a alíquota aqui é de 14,33%, considerando o ISS de 3%, sendo que dependendo do município pode ser de 2% a 5%. Então a gente está trabalhando aqui com ISS de 3%, então a alíquota do lucro presumido 14,33%. Indo aqui para um comparativo, tá, entre o Simples Nacional e o lucro presumido, considerando algumas variáveis. Eu estou considerando um faturamento de R$20.000 mês, o que vai gerar aqui um faturamento anual de 240 mil. Considerei um funcionário, um salário aqui de R$1.800, sendo que aqui no anual a gente tem que considerar que durante um mês vai ter um adicional de 1/3 de férias e também haverá o 13º. Isso, é muito importante a gente considerar essa questão. Esse 24 mil é anual, então? Isso, anual. Mais férias. Porque vai ter um mês que vai ter o adicional de férias e vai ter mais o 13º, que a gente jamais pode deixar de considerar no cálculo, senão a gente pode estar sendo levado a tomar uma decisão incorreta. Então, no Simples Nacional, o fator que a gente leva em consideração com relação à tributação, principalmente a questão do faturamento. Então, com um faturamento de 240 mil, tá, a gente vem aqui na tabela do Simples, e a gente vai verificar que aqui os 240 mil se enquadram aqui nessa segunda faixa. Nessa segunda faixa vai tributar aqui 17,72%, que é a alíquota que a gente está considerando aqui no comparativo. Então, 20 mil mensal, 20 mil mensais, com faturamento anual de 240 mil, a gente vai tributar aqui 17,72%, o que vai gerar de recolhimento de Simples aqui R$ 42.528 ao ano. Vindo aqui para o lucro presumido, a gente pode verificar que com a alíquota, com o faturamento de 240 mil anuais, a gente teria tributos aqui 14,33%. Considerando somente a questão tributos sobre a receita, nós podemos verificar aqui que no Simples Nacional haveria necessidade dos 42 mil de recolhimento. Em contrapartida, o lucro presumido a gente recolheria, a gente teria de encargos 34 mil, ou seja, no Simples Nacional pagaria mais. E a gente tem essa ideia que o Simples sempre existe uma carga tributária menor. Isso não é verdade. O que ocorre? Mas Eduardo, aí no teu lucro presumido você não tem que considerar os 3% do INSS? O ISS já está aqui nos 14,33%. Já está colocado. Isso. O que vai ocorrer aqui no lucro presumido? Se houver, por exemplo, um funcionário, em cima do salário do funcionário, eu pus aqui uma alíquota, geralmente, que é do setor de odontologia, cerca de 27,8% do INSS patronal, o que vai gerar um acréscimo nos tributos de 6.672. Ou seja, nesse caso aqui, no lucro presumido, o recolhimento aqui seria de 41.064. Então, se eleva a alíquota. O que é fator fundamental aqui na escolha entre o lucro presumido e o Simples? Quando a empresa tiver um faturamento alto, tá, a gente pode verificar que a alíquota do Simples Nacional é mais elevada que o lucro presumido. O que vai diferenciar também a questão, além da questão do faturamento, se a gente utilizar aqui, por exemplo... O número de funcionários. Isso, se a gente tiver 2 funcionários, aí 3,600.
13.600. Olha aqui o que já acontece no lucro presumido em comparação ao simples. O simples não tem alteração se tu muda o funcionário. Exatamente. Já está incluso a cota. Deixa eu trocar ali para 3.000. 3.000. Olha lá, ó, o simples continua, não muda em nada e o presumido lá passou para 45. Exatamente. Então a gente não pode pensar só no faturamento. Não, tem outros fatores. O funcionário também faz uma diferença grande no término do cálculo. Então são essas questões que a gente... E pensar o pessoa física fazendo um faturamento mensal de 20.000 não vale nem pensar, né? É muito difícil. Se tiver só o rendimento, vai aplicar os 27,5%. E o que pode ocorrer também que na pessoa física existe o recolhimento da cota patronal do INSS. Então, realmente, pessoa física é só se tu faturar até os 5.000 máximo, 4.900 e alguma coisa. Existem vários fatores que a gente tem que considerar. O que acontece? Tem que considerar a existência do microcaixa. Sim, que reduz, né? Reduz. Então, acho que são vários fatores que a gente tem que considerar. Na verdade, tem que conversar, vamos passar aqui de volta, tem que conversar direto com o contador, né? Eu acho que isso é muito válido, a gente ter iniciativa de buscar esse interesse a respeito da melhor forma de tributação, mas é sempre bom contar com um profissional que vai ajudar a gente nesse processo. Então, muitas vezes a gente vai achar, olha, eu vou ter que contar com uma hora técnica do profissional da contabilidade, só que muitas vezes desse auxílio de um profissional que tenha conhecimento, que possa me auxiliar nesse processo, vai trazer uma redução significativa no recolhimento dos impostos e também na questão do cumprimento das obrigações, uma vez que exige-se a necessidade do recolhimento de carnê-leão, a possibilidade de elaborar o microcaixa e, se for o caso, também a constituição de uma empresa que vai trazer benefícios fiscais. Olha, eu particularmente achei excelente a explanação do Eduardo, achei que ficou bem claro, né? Assim, se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários no YouTube, ou então vão lá no meu Face, Simone Cainelli, dentista professor, ou me mandem um e-mail, cainellimone@gmail.com.br. Fiquem à vontade, que a gente vai conversar mais vezes, eu e o Eduardo, em cima das questões que vão ocorrendo. Até teve algumas perguntas aqui, né, Eduardo? Várias questões. Que a gente vai ter que abordar em outra situação, que pergunta quanto a parcerias com dentistas, convênios. Sim, tem muitas questões que a gente vai ainda elucidar. Sim, mas essa questão do convênio, conversando aqui com o Eduardo, eu acho até que de repente já poderia adiantar essa conclusão que eu achei muito válida, né? Teve um questionamento sobre, deixa eu achar ele aqui, que é sobre um convênio que acaba não tendo muito tempo para outros pacientes, enfim. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Trabalho basicamente com convênios. Sabemos que paga muito pouco, mas não posso cancelá-los, depender só dos particulares. Eles enchem a agenda, alguns casos não pegam pelo plano, né, porque não vale a pena. Como fazer valer a pena trabalhar com convênios, né? Como faturar? Eu vou tentar contribuir um pouquinho com essa resposta, a doutora Simone também vai me ajudar um pouquinho, porque envolve algumas questões. Algumas questões que envolvem questões de custos, envolvem questões também estratégicas. Com relação a questões de custo, o que ocorre? Se no consultório, na clínica, existir, por exemplo, ociosidade. Tempo livre, né? Isso, exatamente. O que vai ocorrer é que, se, por exemplo, o convênio conseguir trazer uma margem de contribuição positiva, ou seja, o que significa? Se os custos para atender esse paciente, tá,
eles forem menores do que o convênio está pagando, isso vai ser interessante, uma vez que vão ajudar a cobrir os custos fixos da empresa. Então, peraí, Eduardo, deixa eu passar isso para a nossa usuários. Ver se eu entendi o que tu quis explicar. Tu quer dizer que se eu tenho agenda livre no consultório de sobrança, né? Então, essa margem de contribuição que tu falou é o nosso... É a diferença entre a receita e o que tu vai ter de custo variável para atender esse paciente. Então, vamos pensar na seguinte questão. O convênio para determinado procedimento, ele vai pagar R$50. Tá? Para atender esse paciente, eu vou ter de custos variáveis, por exemplo, eu vou ter gás, eu vou ter resina, eu vou ter determinados materiais, vou ter de custo, tá? Totais, que vão variar. Os variáveis são os materiais, então. Isso é basicamente aquilo que não mexeria, tá? Se tu não fosse atender Lembrando a nossa planilha, né? Aquela primeira parte, onde tem todos os materiais, as coisas que a gente gasta, tem o cálculozinho do custo variável. Então, o convênio tem que, no mínimo, cobrir esse custo variável. Exatamente. E aí, o que sobra vai contribuir para pagar os custos fixos. Então, vamos pensar na seguinte questão. Por exemplo, o aluguel. O aluguel, se a gente atender ou não atender o paciente, a gente vai ter que pagar da mesma forma. Então, trabalhando ou não trabalhando, o aluguel a gente vai ter que pagar. Então, se existir ociosidade, então, a gente vai ter uma receita de 50, vai ter de custo 40. Essa diferença, esses R$10, vão auxiliar a cobrir os custos fixos. Só uma questão que a gente tem que ponderar é que a gente tem que buscar um equilíbrio entre os convênios e os particulares. Então, assim, tem a vantagem no convênio, né? Quando a gente tem horário livre da agenda. Ele serve, então, para reduzir o nosso desembolsar para pagar o custo fixo. Por exemplo, tem o custo fixo lá de R$40 a cada hora de consultório. Às vezes tu não está atendendo ninguém, é vantagem que tu atenda o convênio, às vezes tu não vai ganhar nada. Mas ao menos tu pagou o custo fixo. Tu não precisou tirar lá do teu lucro do outro para atender para pagar aquele custo fixo. Exatamente. Ele auxilia a cobrir os custos. Mas claro, então, pelo que eu entendi, se tiver horário livre, né? Exatamente. Tentar buscar um equilíbrio, porque muitas vezes a gente não consegue lotar toda a agenda com pacientes, tá? Pacientes particulares. Então, os convênios também auxiliam nesse. Também tem uma outra coisa interessante. O convênio, ele te traz um movimento de pacientes, e aí, então, tu vai se tornando conhecido, e se tu faz um bom trabalho, esse convênio, essa pessoa vai trazer, indicar o amigo, vai indicar o pai, a mãe, as pessoas que não estão na cobertura do convênio, e assim tu vai começando a fazer o teu trabalho montando a família inteira. Então ele faz parte do processo, né? Existem até procedimentos que muitas vezes não são cobertos pelo convênio, Isso, pelo convênio. Então, o que vai ocorrer? O cliente, o paciente, ele vai acabar escolhendo, optando pelo dentista de confiança, e dessa forma, quando o convênio cobrir, ele vai acabar sendo atendido pelo convênio. Mas esses procedimentos que não são cobertos pelo plano, ele não vai mudar de profissional, ele vai acabar mantendo o mesmo profissional. Então, é uma possibilidade aí de novos serviços. Não é interessante, o convênio ele tem um lado bom, né? Principalmente quando a gente está iniciando e tudo. Eu tenho alguns pacientes que estão comigo até hoje. Graças aos convênios. Graças aos convênios. Eles e suas famílias, né? Então, tem esse lado bom. Pois é, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa nossa primeira conversa. Você quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Eu só fico muito satisfeito, tá, por essa oportunidade que você está me dando de conversar um pouco ali com os profissionais, com os dentistas, tá, de ter uma satisfação bastante grande pelo interesse dos profissionais, tá, nessa questão da tributação, que muitas vezes não levam em consideração. Então é muito interessante esse profissional, esse amadurecimento de toda uma classe. Tá, Ótimo. Fantástico. Exatamente. Então, eu só deixo ali
Um abraço a todos, tá? E agradeço ali pela atenção, né? Pela segunda também ali, Muito obrigada, Eduardo, em nome de todo mundo que vai estar aí nos acompanhando, né? Eu mesmo fiquei surpresa com o interesse de tantos profissionais pela família. É bem como você falou, assim, a odontologia está mudando, o profissional está mudando, está buscando uma melhoria. E esse é o caminho, né? O caminho da gente valorizar, a gente fazer com que a nossa profissão, a gente faz tanta gente sorrir, e às vezes a gente acaba não sorrindo, né? E está na hora de a gente começar a abrir essa visão para que a gente também venha sorrir, né? Distribuir sorriso. Gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversar de novo sobre esse quesito de formulação de preço. Eu vejo que ele é de extrema importância. E é importante sempre salientar aqui a diferença entre preço e valor. Hoje aqui a gente está falando de preço, né, Eduardo? Preço significa dinheiro. E valor é uma coisa diferente, né? Valor é aquilo que o paciente vai perceber, que vai agregar. O valor talvez é o que faça com que o paciente fique contigo mesmo quando tu deixe de atender aquele convênio. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e que seja de extrema utilidade. Então, até o nosso próximo encontro.